TVC, a TV do Correio da Manhã. Olá, chegamos com o nosso Correio Serrano na TV. Muito obrigado pela sua presença, sua audiência. Muito bom dia. Quarta-feira já. Quarta-feira com semana. muito Bom dia. frio. Bom dia, Jorge. Bom dia para você que nos acompanha. A gente chega com muito frio. Hoje tá gelado. Tá gelado. Gelado, literalmente. Mas a gente chega também com muita notícia para você. Lembrando que você pode nos ajudar a fazer os nossos telejornais. Mande para cá sua sugestão de reportagem, sua reclamação, sua denúncia para quais os canais, Jorge? Está na sua tela, nosso e-mail oficial, é claro, tem o WhatsApp, o e-mail mais fácil de entrar em contato, DDD 24, o telefone é o 99323 1675, manda sua mensagem e a gente vai correr atrás das informações, viu? Pois é, gente, hoje Petrópolis amanheceu frio para chuchu, mas o céu está um espetáculo da natureza. Típico dia de inverno, né, pra cá, né? Típico dia de inverno, vai esquentar e provavelmente tá esse frio todo, porque tá assim, céu limpo, sem nenhuma nuvem para fazer aquela estufinha logo de manhã. Então, até que o sol apareça e aqueça, demora um pouquinho. Até lá fica esse friozinho que hoje está realmente de lascar. Mas a imagem é belíssima, né? Ainda tem um passarinho voando ali. A melhor coisa, eu vou te falar, você deve acordar lá também assim, com o canto dos pássaros. Ah, tem vários lá. Né? Tem as suas vantagens de morar no interior, porque a gente acorda assim. Aí a gente vem para o centro da cidade, o barulho é ônibus, ônibus, buzinaço, mas a gente acorda lá com o canto dos pássaros. Vamos então às notícias desta quarta-feira, dia 16 de julho. Cadastro Único vai informar sobre celulares roubados ou extraviados. Polícia Civil prende 6 criminosos em operação contra quadrilha especializada em fraudes eletrônicas. Estudo aponta que Petrópolis tem o terceiro melhor saneamento básico do Rio. Cemitério de Petrópolis segue sem interdições após deslizamentos. E você vai ver também que o último fim de semana da Bahnfest teve ruas lotadas e recorde de ônibus de turismo. Agora no Correio Serrano, na TV. A gente começa o nosso jornal olhando que a notícia lá no nosso Correio da Manhã, no nosso impresso, edição do Rio de Janeiro. Lá na linha vermelha, sempre um adiantamento, né, político, por, claro, conta de várias coisas que têm acontecido no país. O fator Douglas Ruas deve ser observado no equilíbrio da política fluminense em 2026. Está ali um adiantamento da coluna Magna Vita. Temos também outra manchete, decisão do IOF nas mãos de Moraes. Audiência de conciliação entre o governo e Congresso sobre o decreto do imposto termina sem acordo. Esse é um dos destaques da nossa página 4. Ontem já saiu meio que uma decisão sobre isso aí, viu? Parece que o STF já deu uma martelada. O imposto, a regulação dos impostos é de observância, né, do Executivo. O Legislativo não pode se meter. Porém, não para aumentar a arrecadação, como está querendo ser feito. Ou seja, não vai poder ser assim, tá? Correio Jurídico, advogados nomeados para vagas no TSE. Está aqui na página 8. 2 novos advogados nomeados agora para o Tribunal Superior Eleitoral. É isso. E temos mais. Eletronuclear afirma que usinas têm fins pacíficos. Temos também aqui no nosso texto legenda, temos essa foto. Casa do Correio da Manhã em Brasília recebe presidente da FEComércio Distrito Federal. E outra manchete dessa nossa primeira página do Correio da Manhã. Estelionatos tentam aplicar golpe como COAF.
Tá no Correio Econômico, na página inventa de tudo, hein? 6, inventa de tudo, mas a gente vai agora lá para nossa página 12, no Petropolitano, porque fala do cemitério com problemas mesmo com verba federal. A gente tem uma reportagem em vídeo sobre isso. Enquanto a gente lê um trechinho aqui, eu vou pedir para o Jonatas pegar essa reportagem. Tá lá no nosso terceiro bloco, que a reportagem fala dos cemitérios, Situação Cemitério é o nome da retranca, enquanto eu leio um pedacinho aqui. A gente vê uma foto aqui dos túmulos que continuam danificados e cobertos de forma improvisada. Essa é a foto que está estampada aqui, a gente vê os túmulos ali com uma lona, né? Porque nas últimas chuvas severas, o cemitério principal da cidade de Petrópolis, que fica ali na rua Monte Caseiros, ela simplesmente veio abaixo e continua até hoje com essa lona. Recursos foram anunciados há 4 meses pelo Ministério da Infraestrutura e nada até agora não chegou. A gente está com essa reportagem aí no ponto para falar porque o cemitério municipal de Petrópolis se encontra há alguns anos com diversos problemas, que variam desde a falta de segurança até a ausência de infraestrutura de qualidade. Em 2024, o local sofreu com um deslizamento que causou desabamento de centenas de sepulturas e jazigos. Atualmente, após quase 1 ano e 4 meses, o cemitério segue o mesmo daquela ocasião. Vamos conferir. Um abandono total, um abandono total. Só essa pedra me custou R$700. Por que eu fiz isso? Para não ver o corpo do meu filho, cachorro carregando o osso, né? Que nem acontece, que eu já vi. O cemitério municipal de Petrópolis foi afetado em 2022 por um grande deslizamento de terra devido às fortes chuvas. Desde então, o espaço não recebeu intervenções da Prefeitura de Petrópolis e, por isso, a parte estrutural tem ficado cada dia pior. Como se não bastasse, no dia 23 de março de 2024, o cemitério foi atingido mais uma vez por fortes chuvas e deslizamentos. Após mais de um ano do ocorrido em 2024, o local ainda permanece o mesmo, sem nenhuma intervenção aparente. Dá para ver que foram colocados plásticos para disfarçar os estragos, mas os escombros ainda permanecem sem serem tocados depois de todo esse tempo. Em março de 2025, o governo federal, por meio do Ministério da Integração e Desenvolvimento Social, destinou a Petrópolis R$1.700.000 para serem utilizados em ações de resposta aos estragos causados pelas chuvas. O valor faz parte da verba anunciada pelo governo, que pode alcançar R$10 milhões a depender da liberação. Dentre as intervenções previstas a serem realizadas por meio desse valor está a recuperação do cemitério municipal. A sensação, tu nem imagina, é um horror, sabe? É um horror, porque eu ainda tive como arrumar do meu jeito torto ou certo, eu não sei, de arrumar aqui, mas nem todo mundo tem, né, meu filho? Ela relata que em janeiro, quando perdeu o filho, a situação do cemitério era ainda pior. Quando a gente chegamos aqui para enterrar meu filho, eu sempre venho aqui, olha... Tinha aquelas casinhas com os ossos ali, lá do outro lado, então tá tenebroso, meu filho, que eu já passei por lá, tá? Pois é, tá aí a situação e as famílias ficam assim desse jeito. Nossa equipe questionou a Prefeitura de Petrópolis sobre a previsão para o início das intervenções no cemitério municipal, tendo em vista que o cenário no local, como vocês viram, permanece o mesmo. Além disso, foi perguntado se há alguma previsão de licitação para a contratação de uma empresa que vai realizar as obras de intervenção no local e se os R$749 mil restantes da verba já disponibilizada para a Prefeitura de Petrópolis já foram utilizados, mas até o momento não tivemos nenhuma resposta. Quero a prestação de contas e não quero uma folha de papel não, viu? Exatamente. Já vou anunciando porque aqui. Porque no governo passado era uma folha de papel. Quero folha de papel só não. Essa sequer dá
esclarecimento. Eu quero esclarecimento por completo. Qual empresa vai ser contratada, para onde vai ser empregado o dinheiro, como vão ser feitas as obras, quem é o engenheiro. Eu quero tudo isso muito bem detalhado, viu, Prefeitura? Vamos lá, vamos seguir aqui, porque olha só, o Ministério da Justiça e Segurança Pública lançou nessa segunda-feira o Cadastro Nacional de Celulares com restrição, que passa a integrar em uma única base informações sobre aparelhos com registros de roubo, furto ou extravio. A nova ferramenta consolida dados do programa Celular Seguro, permitindo que qualquer cidadão verifique, antes da compra, se o aparelho possui algum tipo de restrição, parcialmente no caso de celulares de segunda mão. Confiram. De acordo com o Ministério da Justiça, o cidadão tem o direito de saber se o celular que está comprando é roubado ou não. E o cadastro é uma garantia ao cidadão. Com ele, a ferramenta Celular Seguro segue oferecendo mais segurança aos brasileiros na hora de adquirir um bem tão essencial na vida cotidiana como é um telefone móvel nos dias de hoje. De acordo com a Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, a ação fortalece a prevenção, a receptação de celulares roubados e amplia o combate à criminalidade, além de contribuir para proteger o consumidor no momento da aquisição de um novo telefone. O novo cadastro conta com o banco de dados do Programa Celular Seguro, que já possui mais de 2.600.000 usuários inscritos, e a base global da Anatel. Disponível no aplicativo Celular Seguro para Android e iOS, o sistema exige apenas o número do e-mail, que é a identificação única do aparelho para consulta. A busca pode ser feita manualmente ou por leitura do código de barras diretamente na tela do celular. Para consultar se um celular possui alguma restrição, basta baixar o aplicativo Celular Seguro disponível para Android e iOS. Na tela inicial, selecionar celulares com restrição, digitar o número do e-mail, que é composto por 15 algarismos, ou usar a câmera para ler o código de barras. Para visualizar o e-mail no celular a ser consultado, basta digitar *#hashtag06 hashtag no teclado de chamadas. Se não houver nenhum impedimento, a tela vai confirmar que o aparelho está liberado para uso. A gente estava debatendo aqui sobre um número que você precisa saber no seu celular, né? Que é a impressão digital do celular, que é o e-mail. Isso, e-mail mesmo, com i mesmo. E que aí, é esse número. É um código único para cada celular. Tá? Que é a partir desse número que a pessoa vai saber se é. Esse número ele é registrado na Anatel, né? Esse e-mail, ele é registrado na Anatel, já é como se fosse uma identidade mesmo do seu celular. E aí, se o seu celular for roubado ou extraviado, esse e-mail, ele é bloqueado. O celular não serve mais para mais nada, viu? Mesmo que gerem um novo, aquele e-mail está bloqueado. Então agora, o celular não funciona mais. Você já sabe o que é o e-mail, é esse código único do seu celular. Geralmente vem na caixa e tem uns códigos também que você digita no teclado do celular. Mostrou que você ali acessa, na reportagem os códigos para você acessar. É isso. E olha só, gente, a Polícia Civil prendeu 6 criminosos durante uma operação contra uma quadrilha especializada em aplicar golpes pela internet. Isso aconteceu ontem, terça-feira. Intitulada como Operação Reversos, a ação é da Delegacia de Defraudações em conjunto com policiais civis do Mato Grosso e tem o objetivo de desmantelar uma organização criminosa interestadual especializada em fraudes eletrônicas na modalidade conhecida como falso intermediário. Os agentes cumpriram mandados de prisão em bairros da Zona Oeste do Rio. De acordo com o governo do estado, o crime virtual é uma realidade que prejudica a população, principalmente as pessoas mais vulneráveis, como os idosos. As diligências ocorreram no Rio de Janeiro, Mato Grosso, Piauí e Minas Gerais. São cumpridos mandados de prisão e busca e apreensão contra os envolvidos no esquema. A Justiça autorizou o sequestro de bens no valor de até R$100 mil por investigados e bloqueio de contas bancárias com valores que podem totalizar R$2,7 milhões. As investigações tiveram início após um golpe ocorrido em janeiro de 2024, em Cuiabá, capital do Mato Grosso, no qual a vítima foi atraída por anúncio fraudulento de venda de veículo em rede social. Após o primeiro contato, ela foi induzida a manter comunicação com um suposto intermediador que se passava por advogado e acabou transferindo R$45 mil via Pix, acreditando estar em uma negociação legítima. As apurações realizadas pelos agentes revelaram uma estrutura criminosa complexa e altamente coordenada, com clara divisão de tarefas entre os membros e estratégias de movimentação financeira projetadas para dificultar o rastreamento dos valores.
A organização vinha atuando de forma contínua nos anos de 2023 e 2024, aplicando diversos golpes por meio de anúncios falsos de vendas de veículos e de gado, com prejuízos superiores a R$ 800 mil às vítimas. Olha. Gente, tem que ficar muito atento a qualquer coisa diferente. Quando oferecer dinheiro, sabe aquela coisa assim, tem que desconfiar? Esmola, muita facilidade. boa, muita facilidade, tem que desconfiar. Por exemplo, vou te dar um outro exemplo. Eu estou num grupo que hoje vai fazer uma aula online para depois fazer a venda de um curso. Sabe aqueles esquemas? Hoje de manhã eu já recebi 2 mensagens de um número desconhecido e que é golpe, falando que as inscrições já estão abertas, ou seja, ainda nem teve aula e eles já estão se adiantando, falando que as inscrições estão abertas e oferecendo um curso, o curso de R$ 1.200 por R$ 250. Só que Aí, não. quando você olha assim, desconfia, pergunta, opa, antes de sair fazendo o pagamento, vai lá no administrador, pergunta se é verdadeiro. Eu já sei que isso aqui é golpe, porque isso tem acontecido aos montes por aí. Então tem que ficar atento, desconfie, pergunte, vá até no Google. Porque, por exemplo, outro exemplo, eu estava à procura de um secador específico, tá? Com várias modalidades, da Philco. Esse secador esteve numa grande empresa com desconto, tá? E aí eu fui procurar na internet. Os golpistas fizeram um site igualzinho da Philco, só que era o nome do site era diferente do original da Philco. Tem que ficar de era olho. Philco, não sei lá o quê. Tem que ficar muito de olho. Era diferente, mas o site, gente, igualzinho, falando que aquele secador famoso estava numa super promoção por R$ 200. Tem que desconfiar sempre. E aí desconfia, vai lá e pergunta, veja no Google, porque geralmente tem no Reclame Aqui as pessoas relatando os seus golpes. Então sempre, quando a esmola é demais, desconfie. É verdade, é muito difícil. Agora a gente vai no Rio de Janeiro, porque a semana começou agitada em Brasília com o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, pedir aí a condenação do ex-presidente Bolsonaro sobre a tentativa lá de golpe de Estado. A gente vai até lá na nossa capital com o repórter Rafael Lima, que traz aí todos os assuntos, qual será os próximos passos do julgamento também. Após o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet, protocolar suas considerações finais nesta segunda-feira no Supremo Tribunal Federal, pedindo aí a condenação do ex-presidente Jair Bolsonaro e os demais integrantes do chamado núcleo crucial dessa tentativa de golpe de Estado e demais crimes, fica aberto agora um prazo para as alegações finais dos réus, né? As defesas aí têm um prazo para apresentar essas declarações. O primeiro que deve apresentar no intervalo aí, um período de 15 dias, é Mauro Cid, o delator aí que por conta do acordo. Somente depois de todas as alegações de todos os réus, o ministro Alexandre de Moraes, que é relator do caso, apresentará seu voto. E os demais ministros da primeira turma do STF, que é Cristiano Zanin, Flávio Dino, Luiz Fux e Carmen Lúcia, aí sim, somente depois, esses integrantes deverão votar. O julgamento está previsto aí para se encerrar no mês de setembro. Agora falando também sobre o que foi bastante comentado na semana passada, trazido aqui pela gente, sobre a possível taxação aí dos produtos brasileiros pelo presidente norte-americano Donald Trump, o governo aí já fez as suas primeiras reuniões com os setores exportadistas. Um grupo aí, um comitê interministerial criado pelo governo federal, se reuniu nesta terça-feira com a indústria e também representantes do agronegócio. Rafael Lima para a TV Correio da Manhã. Tá aí o Rafael trazendo essas notícias e a gente termina esse bloco com uma boa notícia, porque uma medida provisória assinada pelo presidente Lula extinguiu a taxa de R$ 52 de verificação dos taxímetros, tanto na aquisição do equipamento quanto nas medições periódicas obrigatórias.
A estimativa é de uma economia de 9 milhões de reais por ano aos cerca de 300 mil motoristas do país, segundo o governo federal. Além disso, as verificações, que antes eram anuais, passam a ser a cada 2 anos. Proposta pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, por meio do Instituto Nacional de Metrologia, Qualidade e Tecnologia, o Inmetro, a medida tem o objetivo de reduzir custos e desburocratizar o setor. De acordo com a Lei nº 12.468 de 2011, o uso de taxímetros é obrigatório em municípios com mais de 50 mil habitantes. A verificação metrológica é exigida por lei e realizada pelo Inmetro. A verificação inicial é de responsabilidade dos fabricantes ou importador e elas devem ser feitas pelo dono do veículo. O fim da taxa de verificação também vai economizar custos para o fabricante de taxímetro. Com validade imediata, a medida provisória precisa ser aprovada em até 120 dias pelo Congresso Nacional para se converter em lei. Pois é. Essas e outras notícias você confere no nosso site e os impressos nas bancas aqui na nossa região, apenas R$2. A gente faz agora um rápido intervalo. Pois é, depois dele você confere que o governo do estado anuncia novas obras de contenção de encostas e drenagem na região serrana. Correio Serrano volta já. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas para a saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia, noite e dia, alegria, sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história, gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama, e o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Petrópolis, uma cidade histórica que agora tem um novo ponto de conexão. O Correio Petropolitano se renovou e leva o que de mais importante acontece na cidade, de maneira mais ágil e acessível. Acesse as notícias de Petrópolis de maneira rápida e prática, onde quer que você esteja. Fique por dentro dos acontecimentos da cidade, da política, da cultura e muito mais. Correio Petropolitano. A informação de qualidade a um clique de distância. Acesse
www.correiopetropolitano.com.br. Um bom jornal tem que ser direto, tem que ser direito. Não ser de esquerda ou de direita, mas direito. É ter coragem de informar a verdade e não impor a sua verdade. É respeitar a inteligência do leitor e vontade do eleitor. Correio da Manhã, um jornal que há 123 anos tem a coragem de ser direto e direito. Em uma banca perto de você. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. Estamos de volta. E o governador Cláudio Castro assinou na última segunda-feira 2 termos de cooperação técnica para o lançamento de novas obras de contenção de encostas, drenagem e pavimentação em municípios da região serrana. Os investimentos ultrapassam R$8 milhões. No município de Cantagalo, foi assinado o termo para obras de contenção de encostas, drenagem superficial e pavimentação, incluindo a elaboração do projeto executivo. Neste caso, o investimento estadual será de R$4.100.000, com foco na melhoria da infraestrutura urbana e na prevenção de desastres naturais. Quando a gente vem trazer investimento para o interior, primeiro ponto, não estamos fazendo favor nenhum, porque a maioria da arrecadação do Estado é feita no interior. Em Macuco, foi autorizada a execução de contenção de encostas na rua Benedito Castro Candinho, no bairro Barreira. O investimento previsto é de R$4.500.000. As obras visam trazer mais segurança para os moradores da região, que historicamente sofrem com os riscos provocados pelas chuvas intensas. Não adianta mais pegar um local que está totalmente adensado e tentar meter mais infraestrutura ali. Você tem que pegar aonde não está adensado e preparar aquele local para crescer. E olha só, o governo do estado do Rio de Janeiro está com mais de 2.000 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz nessa semana. Existem vagas nas regiões metropolitana, Médio Paraíba e Serrana. Segundo o executivo, são 2.193 oportunidades. O Sistema Nacional de Emprego, o SINE, encontrou 663 vagas de emprego formal. Para o estudante que busca estágio ou quer ser um jovem aprendiz, há 1.530 chances em vários municípios do Rio de Janeiro. A região metropolitana oferece remuneração de 2 a 3 salários mínimos para as posições de auxiliar de inventário e motorista carreteiro, que exigem experiência anterior e ensino médio. Existem opções para ampla concorrência, como auxiliar de cozinha, babá e copeiro, com até 2 salários mínimos. Para pessoas com deficiência, são 122 vagas para diferentes funções e remunerações. No Médio Paraíba, há oportunidades como açougueiro, caseiro, padeiro e operador de caixa. Já na região serrana, as 143 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de 1 a 2 salários mínimos, para funções como a de balconista, fiscal de loja e lavador de carros. É importante manter o cadastro e o currículo atualizados no SINE, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontradas no painel interativo de vagas disponível no site www.rj.gov.br/trabalho. Olá, começamos agora mais um Correio Esportivo. Momento de focar em esportes aqui na TV Correio da Manhã. Na edição de hoje daremos destaque à final da Copa do Mundo de Clubes,
aos cariocas no Brasileirão e também à estreia do Brasil na Copa América Feminina. E nós começamos essa edição falando sobre a competição que dominou nossos assuntos e corações há exatos um mês e um dia, o Mundial de Clubes. Sob o comando do meia atacante Cole Palmer, o Chelsea teve uma atuação de gala para derrotar o PSG por 3-0 na tarde de domingo no MetLife Stadium e garantir o título da primeira edição da Copa do Mundo de Clubes da FIFA, que contou com a participação de 32 times. É isso aí, Toledo. E considerando todos os formatos do Mundial de Clubes, o Chelsea conquistou a sua segunda conquista na história após vencer a edição de 2021, que contou com a participação de 7 equipes. E vale destacar que na final de 2021 venceu o Palmeiras. Inclusive, esse jogo foi reeditado nessa Copa do Mundo de Clubes. Toledo, quem diria? Surpreendendo a todos, o Chelsea venceu e convenceu. Exatamente. E a gente, mais uma vez, errou os palpites nessa Copa do Mundo de Clubes. O Chelsea tinha chances de ganhar, mas ganhar da forma que foi realmente muito surpreendente. Abriu 3-0 ali no primeiro tempo. Inacreditável. E sendo muito superior e dominante. Exatamente. Um ponto bem interessante é que o Chelsea, a gente achava, né, que o PSG era muito favorito, tudo isso. Mas é aquele negócio, o Chelsea poderia vencer? Poderia. Mas do jeito que venceu, a dominância, tudo que teve, eu só consegui imaginar o PSG fazendo aquilo com o Chelsea. Não o contrário, que foi o que aconteceu e realmente surpreendeu a todos. E a gente tem que destacar, Toledo. Você já falou do Cole Palmer, que foi o cara da final, acabou com o jogo, mas um ponto importante, uma contratação do Chelsea, que praticamente decidiu esse Mundial de Clubes, foi a contratação do atacante camisa 20, João Pedro. Exatamente, ele chegou na reta final ali do Mundial, foi decisivo contra o Fluminense. Contra o Palmeiras ele entrou ali na reta final. Contra o Fluminense ele começou de titular, fez 2 gols. Os 2 gols que eliminaram o time que revelou ele. E na final fez um gol de uma categoria que foi gelado igual com o Palmer. Exatamente, um belíssimo gol após um passe do Palmer, né? O Palmer teve 3 participações de gols, 2 gols e assistência. E a gente tem que destacar essa cavadinha do João Pedro. Foi uma coisa maravilhosa, surpreendendo ainda mais todo uma mundo. Final. Exatamente. Tem que ser muito frio para conseguir fazer aquilo dali, porque realmente foi impressionante. E tem que destacar aqui que o meio de campo do Chelsea, ali com 3 volantes, 3 volantes mais ou menos, né? O Moisés Caicedo, o Enzo Fernandes e o Reece James anularam o meio de campo do PSG, que a gente sempre elogia aqui. Exatamente, foi muito surpreendente, foi uma atuação muito boa do time inteiro do Chelsea, a equipe inteira jogou muito bem e foi aquele negócio, todo mundo estava no seu melhor momento. O melhor jogo da Copa do Mundo de Clubes de todos os jogadores do Chelsea foi na final. Inclusive tem que destacar, Toledo, a atuação do goleiro do Chelsea, que o primeiro tempo foi uma dominância muito grande do Chelsea, o segundo tempo o PSG igualou e até foi melhor. E teve muitas oportunidades de fazer gol. Só que o goleiro do Chelsea, que não é um goleiro de alto nível, muito o Sanches, contestado, inclusive. O Robert Sanches não é um goleiro de um nível, não diria nem do nível do Chelsea, mas nessa final ele fez uma atuação tão impressionante que ele foi eleito o melhor goleiro dessa Copa do Mundo de Clubes. Na minha visão, isso nem faz muito sentido. E na seleção, ele não está na seleção. Para mim, acho que até poderia ser o Fábio do Fluminense. Outro jogador que eu queria destacar é o Cucurella. Foi muito decisivo em toda essa Copa do Mundo de Clubes. Muita gente não gosta dele, não sei se é pelo estilo dele, aquele cabeludo, não sei se é por causa disso. Mas ele foi muito importante nessa final. O Dueito teve uma chance de fazer o gol, ele foi muito inteligente, conseguiu interceptar o passe e depois dali só deu o Chelsea, no primeiro tempo. Exatamente. E até um ponto interessante é que muita gente não gosta dele porque ele é um jogador espanhol. Futebol europeu, né, aquele futebol um pouco mais clássico, um pouco mais efetivo, aquele futebol que é mais intenso. Só que o Cucurella, eu vi uma pessoa falando e eu acho que eu concordo, ele é um jogador muito catimbeiro. E isso não é tão comum lá na Europa. Então por isso que tanta gente não gosta dele. Um dos motivos, é claro. Só que está sendo muito efetivo, e você falou do cabelo dele, a gente não pode deixar de destacar. O João Neves, um dos melhores meio-campistas do mundo, perdeu completamente o controle, puxou o cabelo dele e foi expulso, porque aquilo dali é agressão, e não é o primeiro jogador que é expulso por puxar o cabelo do Cucurella. Exatamente, parece que é um ódio assim meio instaurado lá na Europa, né? Exatamente. E a gente tem que trocar de assunto, mas a gente realmente tem que parabenizar o Chelsea.
Foi um título muito significativo, muito surpreendente. E o Chelsea é o primeiro campeão da Copa do Mundo de Clubes, surpreendendo todo mundo, falar isso mais uma vez. E também isso faz com que o Chelsea seja campeão de tudo. Já foi campeão inglês, campeão das Copas da Inglaterra, campeão da Champions, Europa League, Conference League, o Intercontinental e agora o Mundial. O Chelsea é o primeiro time realmente campeão de tudo. E o PSG perdeu a chance de ganhar todos os 7 títulos na temporada. E falando sobre um time que jogou o Mundial de Clubes, na estreia do novo técnico do Botafogo, David Ancelotti, filho do treinador Carlo Ancelotti, o Botafogo venceu o clássico contra o Vasco neste sábado por 2-0, pela 13ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Os gols do jogo foram marcados por Arthur Cabral e Natan. Com o resultado, o Botafogo chegou a 21 pontos no torneio em 12 jogos disputados, contra 13 pontos do Vasco em 13 partidas. O Gigante da Colina está nesse momento na 14ª posição, apenas 2 pontos de diferença do Vitória, 17º colocado e primeiro clube dentro do Z4. Eu gosto que uma coisa que eu queria comentar antes de falar sobre o jogo, sobre o técnico do Botafogo. Já chegou em pouco menos de um mês aqui no Brasil, pouco mais no caso, de um mês, ele já está falando português muito bem. Exatamente, um ponto que surpreendeu muita gente na entrevista coletiva, ele falando, em junho eu não conseguia falar nada de português, e agora ele já está falando fluente. Que mundo é esse? Esse cara é impressionante. Exatamente, e eu acho isso muito legal por respeito, igual ele falou, é uma forma de demonstrar respeito à torcida, os jogadores, comissão, todos os funcionários do clube, e eu achei isso muito interessante. Eu até queria destacar isso, fazer um comparativo. Ele é auxiliar técnico da Seleção Brasileira e agora técnico do Botafogo. E a última técnica da Seleção Brasileira Feminina, a sueca, eu esqueci o nome. Pia Sundhage. Exatamente, me fugiu o nome dela. Ela passou mais de 4 anos como técnica da Seleção Brasileira e nunca falou português. Isso mostra um pouco a diferença. Aquele negócio, ela tá errada? Não, mas mostra um pouco que as coisas às vezes dão uma facilitada se você faz um pequeno esforcinho ali para você se adaptar. Você tá vindo para cá, não, a gente está indo para lá. Então é muito importante que os europeus também tenham esse respeito quando vêm para o Brasil para treinar, seja a seleção, seja treinar o clube, porque é muito importante essa troca de respeito para todos os lados. Com certeza, e até jogadores, tem muitos jogadores que nunca se deram o trabalho de tentar falar português. Né? Exatamente, mas agora falando do jogo em si, Toledo, foi uma atuação, primeiro tempo equilibrado ali, o Botafogo jogando melhor, mas as coisas um pouco mais igualadas, só que no segundo tempo o Vasco se perdeu completamente. Foi um passeio botafoguense. O Vasco jogou mal, mas mesmo assim teve uma superioridade ali nos números da posse de bola inacreditável, com mais de 60% da posse em todo o jogo. Toledo, a gente tem que destacar que isso às vezes é uma característica dos times do Diniz e também a falta de efetividade quando tem essa posse de bola também é uma característica do Diniz. Mas dessa vez, Toledo, eu sinceramente eu não vou nem culpar o técnico, porque eu acho que o Diniz tem uma filosofia muito diferente e a questão não é a filosofia diferente do Diniz. São os vícios dos jogadores do Vasco por conta dos outros técnicos, os técnicos anteriores. Fábio Carille, o Rafael Paiva, uma série de treinadores que tentaram jogar com o Vasco, ou tentaram fazer o Vasco não jogar, né? A gente pode dizer isso, porque era um time que só tentava se defender, desistia de atacar muitas vezes. Com Carille principalmente. E então esses vícios acabam ficando nos jogadores. Depois daquela atuação contra o São Paulo, antes da parada para o Mundial, parecia que as coisas já estavam bem encaminhadas. Mas esse jogo contra o Botafogo mostrou que ainda é um caminho muito grande que vai ter que ser trilhado. Eu acho que essa derrota do Vasco, eu acho que tem muito em consideração pelo Mundial. Ficou muito tempo sem jogar, o Botafogo já estava jogando, estava numa sequência e teve mais tempo ali para se manter, até o físico, o mental. Manter o ritmo. Exatamente, né? O ritmo. Que a gente tem que destacar que essa parada para o Mundial, apesar de ter sido um respiro, né, um descanso para todo mundo que não jogou, né, o Vasco, a gente tem alguns times de São Paulo, todo mundo que não jogou, além fora dos 4 que foram para o Mundial, todo mundo teve esse um mês de descanso, mas também teve um mês saindo do ritmo, para ainda ter que fazer aquela readaptada. Então, foi bom ou ruim para os dois lados. Eu acho que essa vitória não vai se levar em consideração para toda a temporada. O Vasco tem muito trabalho a ser feito ainda e eu acho que pode melhorar. Eu também acho que pode melhorar. E falando em melhorar, o Vasco tem que melhorar hoje já, na terça-feira, porque hoje tem Vasco e Independente Del Valle jogando fora de casa, jogando na altitude.
Então, se tem que melhorar agora, porque é uma partida muito decisiva para o Vasco. É um jogo muito importante e eu acho que o Vasco tem chance de classificar, mas com certeza vai ser muito difícil. Na altitude é complicado. E ainda mais sem o camisa 10 agora, né? Agora camisa 10 sem Felipe Coutinho, que se machucou nesse jogo. E o primeiro confronto da competição após a Copa do Mundo de Clubes colocou à frente Flamengo e São Paulo no Maracanã. O resultado final foi uma vitória de 2-0 do rubro-negro, que permaneceu na liderança da classificação com 27 pontos conquistados. O time comandado pelo técnico Felipe Luiz dominou desde os primeiros minutos, mas o placar só foi aberto aos 10 minutos do segundo tempo, quando o atacante Luiz Araújo deu um chute de curva com muita categoria que morreu no ângulo do goleiro Rafael. No final ainda deu tempo do menino Wallace Ian fazer o segundo gol do time da Gávea. Foi uma boa atuação do Flamengo. O Flamengo foi dominante todo o jogo, uma atuação muito boa e mais uma atuação boa do Felipe Luiz. E vou destacar que, igual você falou, o Wallace Ian fez um gol no final da partida e mais uma vez brilhou. É verdade, esse menino tem estrela, desde o Mundial de Clubes fazendo muito gol e mostrou que aquela atuação fraca, vou dizer assim, fraca no contexto do jogo ali, do Flamengo contra o Bayern de Munique, que foi uma boa atuação, mas no contexto ali do jogo foi muito inferior ao Bayern de Munique, mas é aquela situação, nem todo time é o Bayern de Munique, nem quase nenhum time é o Bayern de Munique. Então o Flamengo está sobrando muito aqui no futebol brasileiro e eu acho que essa tendência ainda vai se manter no restante do campeonato. E é líder ali disputando com o Cruzeiro, que está vindo muito bem essa temporada, inclusive ganhou do Flamengo com um gol do Gabigol e assim, acho que essa expectativa se mantém para o restante da temporada. O Flamengo estava com umas leves turbulências ali em questão de resultados, principalmente na Libertadores, mas no Brasileirão, sem sombra de dúvidas, tem atuado muito bem. E a gente tem que destacar a situação do Pedro com o Felipe Luiz. O Felipe Luiz deu uma coletiva no final, após o jogo, e falou sobre essa situação do Pedro. E eu acho que dessa vez o jogador está errado. Eu também acho que está errado, porém eu acho que o Felipe Luiz também está errado da exposição do tamanho que foi. Acho que a crítica é válida. Pedro não, pelo que o Felipe Luiz disse, né, a gente está se baseando tanto nas falas do Felipe Luiz quanto do Pedro, que postou uma nota oficial depois, mas que o desempenho do Pedro no estava muito ruim. Eu acho que é algo que tem que ser conversado, é algo que realmente o Felipe Luiz poderia ter tocado no assunto, porém, da maneira que foi, eu acho que ele exagerou. Não muito, mas eu acho que ele passou um pouco do ponto. Na minha visão, Felipe Luiz foi transparente com todo mundo, com o jogador, com comissão, com a torcida principalmente, e na minha visão isso é muito importante, principalmente para um treinador apresentar. E um ponto que eu queria citar é justamente isso, porque essa transparência fala, o jogador tá mal, aí vai e ele joga por questão de outros anos, isso é uma questão que atrapalha os outros jogadores, e não é fácil gerir mais de 30 jogadores profissionais. Exatamente, muito importante essa fala, mas é aquele negócio, eu acho que a transparência é importante, mas é aquele negócio, ainda é seu jogador, ainda acho que tem que ter aquela primeira proteção. Mas agora já é a próxima página, a gente tem que ver o que vai acontecer nos próximos momentos. Agora, trocando de assunto, a seleção brasileira estreou com vitória na Copa América Feminina. As comandadas de Arthur Elias bateram a Venezuela por 2-0 na noite de domingo em Tijucas. Amanda Gutierrez e Duda Sampaio marcaram os gols da partida, um em cada tempo em jogadas trabalhadas. O resultado deu a segunda posição do Grupo B à seleção brasileira, atrás apenas do Paraguai, que goleou a Bolívia. Na próxima rodada, o Brasil enfrenta a Bolívia, lanterna do grupo. A partida será disputada às 6 horas da noite de quarta-feira, também em Tijucas. Hugo, a gente tem que terminar mais uma edição do Correio Esportivo, sempre muito bom comentar. E a gente se vê, claro, na próxima edição, trazendo os principais resultados, inclusive do jogo do Vasco, que é nessa terça-feira. E é isso, Hugo. Um beijo e até a próxima edição. Exatamente, até a próxima edição com as principais notícias do mundo dos esportes, falando de Vasco, falando dos times do Rio e, é claro, da seleção brasileira feminina também, que está disputando a Copa América. E a gente faz agora um rápido intervalo e a gente volta já. Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade,
Agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Corper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 95,00. A academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional, além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Estamos de volta e olha, a gente começa esse bloco com notícia boa. Foi um sucesso a 36ª edição da Bauerfest, que chegou ao fim no último domingo, depois de 17 dias de celebração da cultura alemã. Os 3 fins de semana de festa registraram um aumento de 28,4% de veículos em relação ao registrado no ano passado. Além disso, a estimativa é que o Palácio de Cristal tenha recebido mais de 500 mil de visitantes. Ruas cheias, danças, desfile folclórico e muita culinária alemã marcaram a 36ª edição da Bauerfest. A segunda maior festa do gênero no país registrou um número expressivo de visitantes. O total de veículos turísticos na cidade, ou seja, ônibus, micro-ônibus e vans, bateu o número de 1.650 veículos de turismo, ou seja, 410 veículos de turismo a mais que no mesmo período do mesmo evento no ano passado, ou seja, um total de um crescimento de 19,2%. No sábado, dia 12, e no domingo, dia 13, foram 551 ônibus e vans de turismo adesivados nos 2 pórticos da cidade, seguindo pelas rotas azul, no Quitandinha, e verde, no Bingen, direto para o Palácio de Cristal. No primeiro fim de semana, a cidade recebeu 394 veículos, e no segundo, 647. O que cresceu ainda mais, para nossa alegria, foi o número de passageiros transportados entre a Bauerfest e a Rua Teresa. Esse número foi 92,3% maior que por mesmo serviço na Bauer do ano passado. Além disso, Pablo destacou que o aumento do transporte de turistas da Bauerfest até a Rua Teresa reflete diretamente na economia da cidade. É um público que foi para lá para fazer compras, para movimentar a economia, colaborando assim para o aumento da renda e geração de empregos temporários para atender a essa demanda também. Foram mais de 1.500 pessoas contratadas diretamente para atender os serviços da Bauerfest, o que aumentou o número de empregos temporários na cidade. A Bauerfest já cumpriu o seu papel de promover não apenas um turismo sustentável, um turismo econômico, aumentar a renda da população, manutenção da cultura, mas, sobretudo, fazer exatamente isso, que é o papel do evento, que é o papel do evento turístico. O reflexo do movimento de turistas na cidade se reflete também no aumento da ocupação hoteleira. A rede de hotéis da cidade ficou com taxas de ocupação acima dos 80% durante os 3 fins de semana da festa. No último fim de semana, dias 12 e 13, a taxa média de ocupação, de acordo com dados do Disque Turismo, ficou em 83,28%. Como ocupação hoteleira, que chegou a bater
picos de 93,70% no segundo final de semana, dando um total de 86,13% nos dados consolidados gerais no período da Bauer. Ao longo dos 17 dias de evento, foram mais de 200 atividades culturais na cidade, entre apresentações musicais de dança folclórica, teatro, palestras e concursos culturais. Então esses dados já consolidados mostram que a Bauerfest 2025 já superou em todos os números a edição de 2024. Inclusive, a segurança pública da Bauerfest foi destaque na pesquisa de satisfação realizada pelo Disque Turismo. Durante os 17 dias de evento, mais de 1.600 policiais atuaram no policiamento preventivo e ostensivo. Dos 344 entrevistados, 191 classificaram a sensação de segurança como ótima e 144 como boa. É importante registrar que durante todos os eventos de Bauerfest, nenhuma ocorrência grave foi registrada, seja no interior da festa ou seja ao entorno. Por fim, o secretário de Turismo destacou a importância da pesquisa de satisfação ter sido positiva para as festas dos próximos anos. Numa festa que movimentou em torno de 500 mil pessoas, estamos consolidando esses dados ainda, 97% aprovarem a segurança pública. Temos que agradecer muito aí o apoio da Guarda Municipal, do 26º Batalhão de Polícia Militar, do Batalhão de Polícia de Turismo, o BPTUR. Os resultados positivos da edição deste ano só foram possíveis a partir da atuação de todos os órgãos em conjunto, o que potencializa também a Bauerfest de 2026. Então tá aí, olha só, em uma operação conjunta realizada na tarde de ontem, o INEA e equipes da Polícia Militar e Civil inviabilizaram um ponto de extração ilegal de areia no Rio Araras, próximo à ponte de acesso à região em Petrópolis. Ontem a gente mostrou que eles mobilizaram também, só que em outro local. Então eles estão atentos à extração ilegal de areia nos rios da nossa região. Quem traz os detalhes ao vivo é o repórter Gabriel Toledo. Gabriel, bom dia. Bom dia, Jorge. Bom dia, Roberta. Isso mesmo. Ontem eu comentei com vocês sobre a situação parecida da extração de areia aqui em São José do Vale do Rio Preto, município aqui perto de Petrópolis. E agora o crime aconteceu no distrito de Araras, aqui em Petrópolis. A ação foi realizada na tarde de ontem, após a denúncia recebida pelo INEA. Novamente, nenhum responsável foi encontrado no momento da operação. Os agentes encontraram na estrutura uma espécie de balsa, que você consegue ver aí na imagem, com equipamentos de sucção para a extração de areia, o que confirma a prática ilegal. Após uma avaliação, o material foi inutilizado com o uso do fogo, tendo em vista que o acesso para a remoção do equipamento era muito difícil. O caso foi registrado e as investigações estão a cargo da equipe da 106ª Delegacia de Polícia em Itaipava. A retirada clandestina de areia sem licenciamento, pode causar danos ambientais, como a supressão da mata ciliar, erosões de margem e assoreamento. A extração clandestina é crime ambiental e pode ter uma reclusão de 6 meses até 1 ano, além de multa. Jorge, Roberto, eu volto com você. Obrigado, Toledo, pelas informações. Que coisa, hein? Que coisa. Bom, vamos falar de uma outra notícia ainda ligada também ao meio ambiente, à saúde pública, entre outras coisas, né? Que é o saneamento. Porque, de acordo com dados divulgados pelo Instituto Trata Brasil, o município de Petrópolis tem o 3º melhor serviço de saneamento básico do estado do Rio. O estudo avaliou dados referentes ao saneamento das 100 cidades mais poluídas do país. Petrópolis foi reconhecida como a 3ª cidade com o melhor saneamento básico do estado do Rio de Janeiro. O ranking do saneamento de 2024, divulgado pelo Instituto Trata Brasil, em parceria com a Go Associados, ainda coloca a cidade imperial na 30ª posição do ranking nacional. Entre os principais indicadores desta edição do estudo, Petrópolis apresenta 97,31% de cobertura de abastecimento de água e 84,59% de cobertura de esgoto. O dado mais significativo registrado foi o de 100% de tratamento do esgoto coletado. Todos esses índices que reforçam a qualidade do serviço prestado na cidade.
O estudo, que avalia os 100 municípios mais populosos do país, ainda aponta que Petrópolis está entre as cidades com os menores índices de perdas na distribuição, com 21,41%, número bem abaixo da média nacional, de 45,43%, e dentro da meta estipulada pelo Marco Legal do Saneamento, que é de 25%. Começamos mais uma previsão do tempo, hoje trazendo atualizações sobre o clima e a temperatura para esta quarta-feira. Bem, o dia nesta quarta-feira em Nova Friburgo tem previsão de sol com nevoeiro ao amanhecer. As nuvens aumentam ao decorrer da tarde, mas sem previsão de chuva. Os termômetros podem variar entre mínima de 10 e máxima de 20 graus. Em Teresópolis, o dia segue essa mesma tendência, com previsão de dia nublado, aumento de nuvens ao longo da tarde e sem chuva. As temperaturas podem variar entre mínima de 10 e máxima de 21 graus Celsius. Em Petrópolis, o dia não será diferente das outras cidades da região serrana. A quarta-feira será de sol entre nuvens e sem possibilidade de chuva. Os termômetros devem variar entre mínima de 10 e máxima de 20 graus. Já em Paraíba do Sul, a previsão é de sol com algumas nuvens no céu durante todo o dia. À noite, o céu fica com muitas nuvens, mas não há possibilidade de chuva. As temperaturas devem variar entre mínima de 11 e máxima de 24 graus. E para finalizar, em Três Rios, o dia também segue essa mesma tendência. Céu encoberto pela manhã, presença de muitas nuvens no céu ao longo do dia e sem possibilidade de chuva. Os termômetros podem variar entre mínima de 10 e máxima de 25 graus Celsius. Bem, essa foi mais uma previsão do tempo. Aproveite o dia e mantenha-se informado sobre as condições climáticas locais. Até a próxima! Bom, nossa edição terminando por aqui. Amanhã, 7h30, a gente está de volta com muita informação, viu? Daqui a pouco tem a reprise, depois tem a Rafaela. 10 horas da manhã tem muita a nossa coisa reprise, ainda. Viu? Até amanhã. Tchau, tchau. TVC, a TV do Correio da Manhã.